aqui no nosso segundo episódio com o tema diagnóstico. Estou aqui com a dona Iranice, essa mãe maravilhosa, fundadora da Associação Mão Amiga. E meu coração está enchendo de alegria hoje, porque o Pedro faz nessa associação. Eu amo a dona Iranice. Tudo bem? Olá, Susan, tudo bem? Graças a Deus. Eu sou Iranice, né? Como você já falou, sou mãe do Paulo Igo, autista de 32 anos, pertinho dos 33, né? Que ele vai fazer. E mãe da Mara também, que é especialista em autismo. Tenho que falar que é mãe da Mara também, né? Porque eu não sou mãe só do Paulo Igo. E a avó da Lara, que agora a família cresceu, né? Tudo bem, graças a Deus, estamos aqui, né? Fiquei muito feliz por você ter me convidado, né, para participar do podcast. E assim, é muito legal, a gente está sempre revivendo o que a gente já passou, né? Que as pessoas às vezes falam assim, não quero saber do passado, eu quero saber do futuro. Mas a gente tem que ver o passado para caminhar bem para o futuro, né? E é isso. Verdade. Você Pois tá é. certíssima, tem que falar mesmo que você é mãe do Paulo Igo, mãe da Mara e tem uma netinha, Lara. Claro! É fundadora da Mão Amiga, né? Isso é coisa assim, pra mim é o ápice. A gente vai conversar muito. A Mara também vai conversar com a gente no próximo episódio. Ela é maravilhosa também. Uhum. E eu quero falar muito sobre a Mão Amiga, porque eu acho que o intuito aqui é falar sobre autismo, sobre a Mão Amiga, sobre você, sobre o Paulo Igo, sobre tudo. Né? Eu sou Sim. apaixonada pelo projeto de vocês. E realmente foi o que você falou. A gente quer aqui, no intuito aqui, é falar também sobre o diagnóstico no passado, porque hoje em dia está muito mais difundido o autismo. Mas no passado, como foi isso? Porque hoje em dia eu penso assim, se você procurar na internet, você tem até um norte, porque muita gente está falando sobre isso. Mas imagina 30 anos atrás como é que não foi. E é isso que eu quero saber. É isso que eu quero saber. Como foi para você o Então, diagnóstico quantos anos atrás? 26 anos atrás? Me conta. ele estava com 7 anos quando o diagnóstico dele foi feito, né? Ele estava com 7 anos, né? Então, assim, 20 e tantos 25 anos anos lá atrás, é. atrás, 25 anos, né? Foi bem difícil, né? Primeiro porque, assim, ele era um menino muito diferenciado, né? Ele se alfabetizou aos 2 anos, né? Ele aprendeu a escrever, né? Mas com uma coisa que, assim, ele aprendeu a escrever, ele aprendeu a ler, mas era uma coisa que não servia para ele, não era do desenvolvimento dele. Então, ele já era uma criança, desde os 2 anos, estranha, né? Estranha que a gente fala assim, a estranheza não é porque ele é um estranho, porque para a gente era muito estranho uma criança ler aos 2 anos e escrever, né? E ele só queria aquilo ali. Então, isso aí já era uma coisa, até os 2 anos, tá, ele tinha alguma coisa? Que a gente, falando do passado, a gente lembra, né? Que ele não mamou direito, que ele não sugava direito, que ele só queria fazer coisas assim de crianças maiores do que ele. Então, assim, e esse quadro foi evoluindo, né? Para a gente, o autismo naquela época era muito distante. Eu nunca nem tinha ouvido falar em autismo, né? E assim, é, quando chegou a hora dele ir para a escola, foi difícil, porque ele não ficava na escola, né? E para a gente entender isso, era muito difícil, porque não tinha levado ele ainda no médico, não tinha levado ele em lugar nenhum. Só que ele era muito agitado, né? E ele não ficava na escola. Ele andava dentro da escola, pegava todas as revistas e queria vir para casa. Pegava todos os jornais e queria vir para casa. E aí, uma amiga minha, ela não tinha filho especial, mas ela era especial, ela era portadora de epilepsia, né? E aí ela me indicou o Instituto Deolino Couto, que fica ali no Pinel, né? Nem sei se ainda se chama Pinel, né? Porque tantas coisas mudaram, eu nem Eu acho que não sei, chama mais, não, mas né? acho que nem existe, né? Mas não sei também. Porque quando falaram para mim Pinel, eu assim, já fiquei qualquer coisa do Pinel. Teve uma época que eu falava assim, olha, se eu for pro Pinel, quem fica sou eu lá.
Ele eu fico, Verdade. né. Mas, assim, e ela me levou lá e e o Paulo Igor já estava com quase 5 anos, né, e sem ir para a escola, e aquela luta toda com ele, levava a pediatra, o pediatra: "Não, é porque ele é assim mesmo, ele é bem desenvolvido". Daqui a pouco e ele não falava, ele só falava as palavras que lia, né, ele não falava mamãe, não me conhecia como mãe, não conhecia o pai, não conhecia a irmã, como família, era só, né, e ele sempre na segunda pessoa: "Eu sou o Paulo Igor, Paulo Igor quer isso, Paulo Igor quer aquilo, Paulo Igor quer", ele só se entendia dessa forma, né. E foi bem assim, foi uma época, assim, que eu nunca pensei, a gente nunca pensou que ele tinha uma coisa só mesmo a leitura. E que na época estava, 97, 98, estava o boom, assim, da superdotação, né. As crianças que ia para os programas, né, para o programa da Ana Maria Braga, para o programa do Gugu, aquelas crianças que sabiam ler muito, né. Mas aí as minhas amigas falavam: "Ah, mas ele é superdotado". Não, ele não era superdotado, porque ele lia mecanicamente. A leitura dele não era uma leitura que ele lia e sabia o que estava fazendo, né, era mecânica. E aí foi quando essa menina me convidou para ir lá no Deolino Couto, aí eu levei, mas aí também fizeram os exames, não dá, exame no autismo não dá, né, por exames laboratoriais, né, e aí fizeram tudo e nada, Quem não dera, né, tinha que nada. fosse exame E laboratorial, né, ia aí ser tão mais fácil, né, pra fazer a gente ter o diagnóstico, né. Fazer um exame de sangue, exa né. laboratoriais para imagem, né, É, qualquer por coisa, imagem né. seria Nossa, legal. o Pedro fez tanto exame também e Pois nada é. dava nada, olha, como seria mais fácil. Não, aí também não tinha como. E aí ela me indicou o Instituto de Psiquiatria Pedro II, para levar ele numa neurologista lá, para ela, saber o que ele tinha. Essa neurologista eu nunca tirei ela da minha cabeça, mas também nunca mais eu a encontrei, esses anos todo, né, porque quando eu cheguei lá com ele, ela no Deolino Couto teve uma médica que falou assim: "Parece um caso de autismo, mas muito raro", né, mas também não me falou nada. A outra falou que estava tudo bem, então, aí ela falou que eu queria escutar, estava tudo bem com ele. Mas ela indicou ele para o Instituto de Psiquiatria, que ainda existia, que era ali no Nilson da Nisa Silveira, Silveira, né, eu conheço. Nilson da Silveira. Então, e aí quando eu fui lá, primeiro eu ia nos locais para poder levar ele, porque ele era muito agitado, né, e eu já queria saber onde era. E aí eu não tive muita coragem de entrar, porque tinha aquelas pessoas de lá que já estavam internadas há muitos anos, que naquela época já tinha passado pela reforma, né, aquela coisa toda psiquiátrica, e aí só ficava lá aqueles casos que não tinha família, e tinha muitos lá, né, muitas pessoas, Enorme lá, né. né, muito, muito, enorme, enorme, né. Mas depois aí criei coragem, fui, tinha que levar ele mesmo, que ele e a gente também não estava mais aguentando, e a gente tinha que saber o que ele tinha, né, mas quando eu cheguei na neuro, ela falou assim: "Olha mãe, você tem que botar ele na escola, ele tem que ir para a escola, porque ele sabe ler", e ele já sabia, já chegava para o consultório da médica botando tudo enfileirado, tudo que ele encontrava, e aí ela falou para mim assim: "Olha, eu acho que ele tem autismo, mas eu não vou te explicar, porque você não vai entender o que é". E Nossa. eu: "Mas é tão grave assim?". Ela: "Não, você bota ele na psicóloga e bota ele na escola". Simplesmente e passou a medicação. Passou Nelepitil, porque ele tinha que tomar mesmo Nelepitil, né. Mas aí eu fiquei com aquela frase dela na minha cabeça: "Cara, eu não vou entender o que é autismo, que o meu filho É, tem", né. aham. Mas ela também falou para mim o que eu queria escutar, porque geralmente, quando somos mães, né, a gente quer que o médico fale aquilo que a gente quer escutar, né. E aí ela falou para mim: "Não, põe ele na escola, dá esse remedinho para ele ficar calmo, põe ele na escola e bota na psicóloga e vai ficar tudo bem". Pronto, saí de lá maravilhada, vai Vai ficar ficar tudo tudo bem. bem. Ele não vai ficar ele não vai ficar internado lá no Instituto de Que bom. Psiquiatria, Ufa. né. Então, graças a Deus, vai ficar tudo bem. Mas aí ela passou uma TO, que trabalhava lá também. Essa TO ajudou muito ele, né? E eu ia.
daqui da Pavuna, eu ia 2 vezes na semana para lá, para ele fazer a TO, Deixa né? eu falar aqui para quem não Só conhece, que assim, terapeuta ocupacional, né? Que, li- que lida com as coisas do isso, dia a dia da criança, né? isso. Ela ajudou bastante, assim, a gente passou um ano eu indo para lá, Paulo Igor e a Mara. A Mara sempre me acompanhando em tudo, né? Porque ela era Ela mais é mais velha velha. que eu. E ele já estava com uns 6 anos. Porque, assim, eu descobri, entre eu fazer isso tudo que eu já falei até agora, tinha greve. Naquela época, os hospitais tinham greve, passava 6 meses de greve, né? Aí bota na natação, aí fui para o Maracanã com ele, tudo longe, né? Aí fui para o Maracanã, entrou em greve, o pessoal lá da UERJ, era uma coisa assim, era uma época que todo mundo fazia greve, né? E as crianças não eram atendidas nesse período. Aí Paulinho chegou aos 6 anos no Instituto de Psiquiatria fazendo TO, Aham. né? A doutora Tânia é uma pessoa muito bacana, né? Ela ajudou bastante. Ficamos de férias, fez festinha de final de ano, ficamos de férias. Quando a gente voltou em fevereiro, tinha acabado. Não tinha mais. Não tinha Projeto. mais TO, não tinha mais não tinha mais a neurologista. Então, assim, e aí a gente vai fazer o quê? E era eu e uma turma de mãe, porque a gente acaba se juntando, né? Esses grupinhos a gente acaba se juntando. Verdade. E nada, voltei a estaca zero, sem nada, Paulinho, já com 6 anos. É. E aí, o que aconteceu? Fui passar um tempo lá na Paraíba, na casa dos meus pais. Eu já estava cansada, né? E não sabia como fazer, o que lidar. Fui passar umas férias, acabei passando 1 ano e pouco lá, com a Mara e com ele, né? Mas depois tive que voltar, porque lá a gente sabia que não tinha, né? Agora não, agora até na cidade da minha mãe, que é interior, tem coisa para autismo, né? Tem associação, muito precária ainda, mas que tem, porque todo mundo hoje fala de autismo, né? E, e aí a gente foi ficando dessa forma, né? E quando acabou lá, aí ele fez 6 anos, aí vamos para a escola. Aí tinha uma escola aqui perto da minha casa, muito boa, por sinal, que ele ficou, só que não tinha, naquela época era sala de CT, não tinha sala para eles, não tinha sala regular, mas ele não ficava na sala regular. Então, tinha sala de CT, que era 3 vezes na semana. Sala de CT, na época, se chamava condutas típicas. Nossa. Que há muito tempo atrás, eu descobri, né? Eu estava tendo uma reunião lá na Defensoria Pública, que isso é outra coisa que a gente pode conversar em outro podcast, porque é uma vida inteira, né? A gente foi lá e eu descobri que era para pessoas infratores também a sala de Meu CT. Era Deus. condutas típicas. Só que na escola era para crianças especiais, Meu né? Deus. Então, assim, Como se ele não soubesse então, viver, né? Como se fosse um menor infrator que não soubesse viver a conduta dos típicas da sociedade. É isso. exatamente. Meu Condutas típicas, as condutas deles eram outras, né? E aí ele ainda ficou nessa escola 4 anos, indo Deus. 2 ou 3 vezes na semana, 40 minutos, né? E ele ia lá na escola só para sair de casa, porque ele não queria fazer nada, até porque ele sabia ler, ele sabia escrever e a professora não sabia como lidar com ele. Porque às vezes ela falava para mim, mãe, eu coloco uma frase no quadro para Paulo Hugo escrever e depois ele escrever no plural. Ele já vai com a resposta, ele não escreve a frase no singular. Olha assim, olha só, vamos pensar. Se você está pedindo uma frase no singular, né, para botar para o plural, ele já vai direto. Era a mesma coisa em matemática. Matemática eles pediam fazer aqueles probleminha que tinha de matemática, ele já dava o resultado, né? Só que isso, com o tempo, foi ficando meio que perdido, porque né, não tinha uma estrutura para ele estudar, né? Para ele ir à frente. E aí foi quando eu conheci uma moça que também tinha um menino, era mais velho do que Paulo Igor, era um menino, ele se chamava Tony, né? E ela já conhecia o Instituto Fernando Figueiras.
Ela já conhecia o Instituto Fernando Figueiras, né? E aí ela me convidou para ir lá. Ela falou assim: olha, vamos lá no instituto, tem um médico que é especialista em autismo. Aí eu né, já foi outra conversa com ela, que ela falou que o filho dela era autista, e aí ela teve o resultado lá do diagnóstico, né? E aí perguntou se eu tinha o diagnóstico, eu falei que não, ela disse, então vamos lá. Lá era a doutora Dailton Pontes. Ele era um médico assim espetacular, né? Foi o que eu aprendi assim sobre medicamento, sobre comportamento, foi tudo com ele. Foi tudo com ele. Ele era um especialista assim muito Ele foi bom. seu Google, E então, né? aí, Ele foi oi? seu Google. Ele era meu Google, era Ele meu foi seu Google, era. Google. Né? E ele gostava muito de conversar e eu gostava muito de conversar porque assim, eu queria saber, né? Queria saber mais. E aí, antes de chegar no doutor Adailton, eu conheci a Mônica Scioli, né? E a Tânia falou para mim assim, vamos lá, que lá tem uma reunião, que tem uma fonoaudiologista, uma fono, que ela faz essas reuniões para a gente descobrir o que é autismo, nós juntas descobrir o que é autismo e como lidar com o nosso Nossa, filho. E ela tá nessa e até reunião, então e você não ela faz essa sabia, reunião. né, Denise? E Oi? até então você não sabia o que era autismo certinho, que era realmente. Eu sabia o que ele tinha. Eu sabia porque era autista, mas eu não sabia o que era, o que vinha, se passava, se não Por passava, que que se teve? com medicação, exatamente. Então, assim, não sabia, só sabia do nome mesmo. Só sabia o Que nome. loucura. E aí teve um sábado que eu fui. Eu já estava muito querendo muito, é porque ele já estava subindo pelas paredes. Ele não parava. Ele não parava. Eu não ia a lugar nenhum com ele. Se eu fosse, eu tinha que ir e voltar logo. E era muito difícil. O Paulo Imagina. Igor foi um menino muito difícil, muito difícil. E aí não aceitava nada, não queria nada, tudo para ele não estava bom, sabe? Então, assim, muito, muito difícil. E aí teve um sábado que teve uma dessas reuniões. Era todo o último sábado do mês. A Mônica, tinha essa reunião. Igual tem na mão Porque ela falava amiga. assim, quando a gente quando saía da, exatamente, quando ela saía a gente saía do consultório, a doutora Dailton falava assim, eu tô botando a doutora Dailton, mas eu vou voltar. A doutora Dailton falava assim, ele precisa de um atendimento multidisciplinar. E aí eu falava assim, aonde tem? Falei para ele, aonde tem? É. Aí ele, não tem, não conheço onde tem, mas ele precisa. E aí a Mônica via, ela fazia parte da equipe dele, aí ela saía vendo aquelas mães ali fora, indo embora sem saber o que fazer. Caramba. Qual foi a ideia da Mônica? Aprender o que era autismo para falar para gente. E aí ela teve a ideia de formar esse grupo em 2000, esse grupo de mães. Só que ela falou, ela já estava cansada de estar ligando para as mães virem para estudarem, para saber o que era, né? Que ela disse que era uma ou outra que vinha. Só que nessa época eu cheguei, né? Eu, a Tânia, outras mães chegaram, a Regina chegou e a gente queria aprender. Aí o que a Mônica fez? Ela pegava os textos que vinha de fora, que vinha da França, dos Estados Unidos, e trazia, e ela fazia como é que se diz? Vinha em inglês e ela traduzia esses textos. E aí, nesse último sábado do mês, a gente se reunia, né, para falar sobre autismo, falar como que era. Só que, assim, no mesmo instante que era bom para a gente ficava sem chão. Porque como a gente Muita vai fazer? informação e não sabia o que fazer. Não tem o que fazer. Muita informação sem saber o que fazer. E hoje eu falo que a internet tem muita informação, mas o conhecimento é Sim. pouco. Hoje em dia é assim, né? Naquela época a gente tinha as informações, mas não sabia o que fazer. E aí passou 2000, no finalzinho de 2000, foi para 2001, e aí em agosto de 2001 ela teve a ideia de fundar uma Uhum. associação. Uma ONG, a gente fala de ONG, né? Porque naquela época também tinha muitas ONGs, né? O governo ajudava. Aí vamos fazer uma ONG, porque o governo vai ajudar essas crianças, tudo. E não era assim. Não era assim.
Aí foi pro dia, aí o Paulo Igor foi pro doutor Adailton, né, na época em que eu conheci ela, foi pro doutor Adailton, e aí ele só olhou para ela. Só olhou para Paulo Igor, olhou para mim e falou: "É, mãe, ele é autista". Eu falei: "E o que é?". Aí foi que ele falou que era um distúrbio do comportamento, né? Que muitos vinham com autismo, muitos vinham com outras comorbidades. O Paulo Igor, ele viu que ele tinha um retardo também, não só era autismo, o Paulo Igor teve um retardo. E a Mônica discordava dele, do retardo do Paulo Igor, porque o Paulo Igor aprendia muito. O Paulo Igor era muito. E o retardo retarda um pouco, né? O aprendizado também. E o Paulo Igor não. Mas, lógico que eu fiquei com. Ela falou: não, se ele está falando, deixa ele botar no laudo. E aí ele laudou o Paulo Igor, quando ele viu. Ele laudou, ele falou: ele é autismo. Aí foi quando eu fui saber sobre autismo. Aí fui procurar ler. Aí já tinha as reuniões da Mônica, que eu já, né, ela fez a avaliação dele. Eu levei ele várias vezes no Instituto Fernando Figueira para ela fazer a avaliação dele. E ele ficou sendo atendido pelo doutor Adailton, todo mês eu ia lá, né? Mas assim, a gente ia para consulta, para falar como é que ele estava, se ele estava bem, se ele não estava, né? E isso foi passando até os 7 anos de Paulo Igor, que foi quando a Mônica teve a ideia, tinha várias mães já na época, né? Tinha várias mães, e aí veio a ideia da instituição, da fundação, da associação, da ONG, no caso, da ONG Mão Amiga. Aí nós fundamos, acho que tinha de 18 a 20 pessoas Nossa. na fundação, né? Na fundação tinha bastante mães, né? Tinha pais, mas cada um com a sua responsabilidade dos seus filhos, né? Porque Mara era muito nova na época, meu marido trabalhava muito, né? Porque alguém tinha que trabalhar, porque eu não Sim. trabalhava, e, e foi muito difícil assim para a gente, né? Nessa época. E aí, quando a Mão Amiga foi fundada, para a gente já estava um pouquinho melhor, foi 2001, finalzinho de 2001, porque nós conseguimos nossa casa própria, aí já melhorou também, já fiquei mais tranquila, porque era bem difícil a época, na época eu era manicure, não podia trabalhar tanto, Aí é. e seguimos a vida. Seguimos a vida. Aí veio a história da associação, Nossa, eu né? imagino. Aí veio o Porque diagnóstico hoje em dia já é bem difícil de você conseguir qualquer informação. Eu mesmo, o Pedro tem 9 anos, e assim, eu comecei a buscar informação uns 7 anos, quer dizer, ele vai fazer 9 anos, há uns 6, 7 anos atrás. E até quando eu jogava na internet para saber, botava os sinais que eu via, eu já sabia que tinha o autismo, porque eu tinha uma pessoa que tinha o autismo na família da minha cunhada. Então, uma criança também. Então, eu já conhecia. Só que quando eu jogava os sinais do Pedro, dava muito como TDAH. E esse menino, ele também era diferente do Pedro. Então, assim, já foi Aham, difícil para mim há 7 anos atrás. Imagino para você. Eu queria saber, assim, o que que exatamente. qual foi o impacto que essa notícia? Porque a gente conversa muito sobre. A gente falou até isso no primeiro episódio, com as famílias, com esse impacto, quando você recebe essa notícia, recebe realmente esse diagnóstico, que você realmente entende que seu filho tem essa condição e não vai melhorar, não é um remédio que vai melhorar, não é uma terapia que vai melhorar. Então, assim, qual foi o impacto para você? Porque para mim foi muito grande. E eu já tinha uma noção, já te pesquisei na internet, e quando você descobriu, olha, ele vai ser assim, seu filho vai ser assim. Ele não vai ter. É porque eu lembro que na época do Pedro, muitos pediatras falaram para mim assim: não, ele vai desenvolver. E olha, é o que eu tô falando, 7 anos atrás. Ele tinha 3 anos e eu escutei isso. Calma, que cada criança tem seu tempo, ele vai desenvolver. E eu, como mãe, falava: gente, eu tô vendo que não vai ser igual. Então, assim, Na época do Paulo, teve o médico falar assim: "Não, daqui a pouco ele dá um boom e tudo acontece. Estou esperando o boom até hoje." eu também escutei isso, tá? Não, calma, tô calma. Para você chega, hoje você chega com as mesmas coisas que a gente naquela época. Era a médica que falava que eu não ia entender o que era, né? A neurologista que eu não entendeu o que era autismo, ela me chamou de burra, mas depois eu aprendi, eu queria até voltar nela para ensinar, né, para ela.
mas aí não perdi a conexão com ela, né? E a gente se sente muito diminuída quando uma médica fala isso para Claro. você. Qualquer pessoa fala, você não vai saber, você não vai entender. Se me falar, eu vou ter que entender, né? Ou não. Mas o impacto naquela época, Suzy, você sabe que eu já cheguei aqui a um ponto de falar para as meninas assim, nos nossos estudos, nas nossas conversas, até mesmo com mães, né? Porque a acolhida começou lá atrás, em 2000, né? Depois de 2001, quando eu entrei, e até hoje ela acontece aqui na Mão Amiga, né? Depois vai ter outro podcast falando disso, porque assim é muitas histórias, né? Sim. E acontece até hoje as reuniões da Mão Amiga. Quando esse impacto veio, que a doutora Dailton falou para mim que ele não, o autismo não, naquela época ele já falava que não tinha cura, né? Mas e as mães queriam, porque queriam uma cura, queriam um remédio para curar, que hoje, até hoje tem, né? E eu vi que não tinha essa cura, não vi que não tinha esse boom, né? A gente vai vendo, né? Você sabe que eu fui uma mãe, eu fui uma mãe que quis saber daquilo ali, quis saber como que ele era, quis saber como que ele ia ficar, mas eu falava sempre, eu não vou passar daqui até ele chegar a essa idade. Eu vou trabalhar ele hoje, amanhã Deus pertence, amanhã a gente consegue trabalhando. E comigo é até hoje. E aí, umas mães falavam, porque eu estou de luto. Eu nunca tive tempo de ter esse luto. Eu não tive. Eu falo para as mães, eu não tive tempo de ter esse luto, né? Porque tinha uma mãe aqui na Mão Amiga que ela falava, porque eu fiquei de luto porque meu filho morreu. Eu falei, o meu não morreu, né? Veio outro filho, como ela falou, eu falei, para mim ele era o mesmo. Ele só tinha uma condição diferente, que eu tinha que cuidar. E quando eu cheguei em casa, que eu falei para o meu marido, a Mara também era muito pequena, mas também muito esperta, ela já sabia da condição do irmão, né? Sempre soube, né? A gente sentou e conversou. Vamos nos unir e cuidar dele, porque eu não tinha uma rede de apoio aqui. Eu não tinha ninguém para me apoiar, né? Eu tinha uma rede de apoio porque eu fiz um encontro de casais e tem o pessoal da igreja que sempre estava me ajudando, sempre estava lá em casa, né? Então, assim, todo mundo conhecia Paulo Igor, mas o dia a dia a gente não teve, só a gente mesmo. E aí o Paulo ficou só para mim. O Paulo ficou mais para mim do que para o pai, do que para a Mara, porque o pai precisava trabalhar, a Mara precisava estudar. E eu prezava muito pela escola, pela Mara também, né? Eu muito cedo eu soube que ia ser diferente. Ia ser diferente o Paulo, ia ser diferente a Mara, né? E eu tinha que educar os dois Verdade. diferenciado, mas trazendo a Mara para o campo para ajudar o irmão Sim. também, né? Isso também me deixava muito cansada, porque eu tinha que Imagina. pensar em muita coisa. Imagina. Mas assim, eu vou te falar, eu acho assim que as mães, claro que eu tive um impacto, claro que eu fiquei triste, claro que eu falei, poxa, eu não vou, não, será que eu nunca vou ser, tipo agora, nunca vou ser avó, né, da parte do Paulo? Não vou, mas eu sou avó da parte da Mara, entendeu? E uma vez eu vi o meu marido, eu tava lá arrumando, a gente tava conversando, eu arrumando lá as coisas, quando tinha tempo de arrumar, né? E aí ele começou a chorar. Eu falei, mas você tem, você tá passando mal? Ele, não, é porque eu não tenho o Paulo Igor para conversar comigo, feito pai e filho. Eu falei, por que não? Né? É outra conversa que você vai ter com ele, é outras coisas que você vai ensinar para ele. E você tem a Mara para você falar com Verdade. ela, né? Então, também foi a primeira e última vez que isso aconteceu. Claro que eu não vou dizer para você que tudo foi flores. Não foi. Nunca é, né? Não foi. Nunca é. Porque eu não vou aqui romantizar o autismo. Não vou mesmo, porque não é Não. fácil. Não é fácil. A gente passou pela época, e para mim, a melhor parte disso tudo foi saber o que ele tinha. Foi o diagnóstico, que me deu norte. Porque ainda até hoje tem mãe que fala assim, eu não quero rotular meu filho. Ou a escola fala, não deixe que ninguém rotule o seu filho, né? Mas assim, gente, eles precisam disso. A gente precisa saber o que ele tem, a gente precisa disso, né?
É assim, a gente tem que correr atrás, não adianta, e a bola pra frente, levanta a cabeça e vamos lá, né. Se você pudesse voltar no tempo, Sim. Iranice, o que que você teria talvez feito de diferente, ou não teria feito, ou teria começado antes? Olha só, antes eu não poderia ter começado, porque não tinha nada, né. Antes foi, assim, bem difícil, né, lá atrás. O que eu tiro lá de trás para cá, ou se eu tivesse feito melhor, porque às vezes eu ainda falo para as meninas, né? Pô, será que eu não devia ter feito melhor com o Paulo Igor? Será que eu não devia ter feito mais, ter insistido mais na escola, ter insistido mais, né? Mas a menina fala assim, mas em quê que eu teria? A Mônica sempre perguntava para mim, mas em que você teria ter feito mais, né? Mas o de lá de trás, a lição que eu tiro é que assim, a gente sempre tem que olhar para trás para a gente caminhar. Sabe, o pessoal fala: "Ah, o passado, ficou lá atrás, e agora a gente caminha". Não, eu acho que a gente tem que olhar o que a gente fez, né, pra gente melhorar o que a gente vai fazer. E o que eu sempre deixei para o Paulo Igor, eu sempre conversei muito com a minha família, né, que eu para as mães na mão amiga, na reunião de acolhida, o que eu sempre almejei para o Paulo Igor foi que ele fosse feliz. Ele sendo feliz, a gente também seria feliz. E a gente seguiria. E foi o que eu fiz. E é o que eu faço até hoje. Eu sei que ele é um menino bom, ele é um menino alegre, né? Tem seus comportamentos, né? Hoje mesmo, por causa da chuva, ele estava com comportamento em casa, né? Porque ele não gosta, isso aí é desde ele pequenininho. Eu falei com ele, vai ficar de bengala e não vai entender que tem que ter chuva, né? Que a chuva vem, que o mau tempo vem, né? É, vai ficar de bengala passando por isso. Mas é uma coisa que assim, a gente já entendeu que é dele, né? Eu não tenho o que Ele fazer, gosta de tempo bom, é né? isso? É dele. Exatamente. E aí, assim, lá do passado, eu não teria feito, eu acho que eu não teria feito melhor do que eu fiz com ele, né? Do que eu fiz para o presente agora, né? Teve a parte da adolescência que foi muito difícil, não foi fácil, né? Porque como a Mônica falava para mim, ele é filho de paraibana, minha filha. Paraibana tem o sangue quente. Mas Isso eu vou falar até tinha falado para você que eu falava com ela que o meu sangue ficou frio depois de anos, né? E eu falei, ó, ficou gelado, querida, né? De tanta coisa que passamos. Mas assim, ele foi bem estimulado por a gente, foi bem conversado, né? Era difícil porque assim eu andava muito com ele na época da adolescência em ônibus cheio de adolescentes, de meninas, né? E ele queria beijar as meninas, ele queria ficar lá junto com as meninas, e as meninas tinham umas que corria com medo dele, outras que se aproximavam, né? E foi assim meio que, mas também eu descobri outras coisas que eu podia fazer com o Paulo Igor para ele se acalmar, né? Muita coisas que eu fiz com o Paulo Igor, eu fiz por conhecer ele, né? Que a gente sempre fala, nós temos que ser especialistas nos nossos filhos. Ou até hoje as mães falam assim, não, mas como é que eu vou ser especialista no meu filho? Você tem que conhecer seu filho. Você tem que conhecer, você tem que fazer assim, eu vou passar por aqui e se ele não gostar, eu vou falar com ele que não vai ser bom, mas daqui para frente vai ser melhor, né? O Paulo Igor, ele não gostava de trocar de caminhos, né? Era só um caminho só, mas eu sabia que tinha que trocar porque um dia poderia acontecer e ser pior, né? E conhecer ele pelo olhar dele, assim como ele me conhece. Quando eu saio do quarto, ele já fala: Mamãe, você tá nervosa hoje, né? Falei: Não, tô nervosa não. Ele já me conhece. é muito Ele já me gostoso conhece. isso, Mas né? no meu pisar, ele já me conhece. É como eu conheço ele também, Verdade. né? Ma Como eu conheço ele também. Quando eu sei que ele tá ali meio que vai dar algum comportamento, já vou conversando, já vou falando. Tem vez que não, tem vez que vem, né, dá o comportamento, mas daqui a pouco passa, né?
Mas, assim, eu aprendi muito com o Paulo Igor e aprendi muito com muitas mães até hoje. De Mão Amiga são 25 anos, né, que a gente vai fazer agora em agosto, nós vamos fazer 25 anos. O que eu acho, Suzy, que o que mudou daqui para lá foi a família, foi o conceito da família, né? Na minha época, os pais não, na minha época lá atrás, os pais, eles fugiam. Era muita mãe solteira, muitas mães solteiras que ficavam com seus filhos e os pais iam embora porque não aguentavam, né? E aqui na Mão Amiga, hoje em dia, eu falo assim, gente, como tem pais hoje na Mão Amiga? Porque a Mão Amiga antigamente era só mães, né? Hoje não, hoje vem os pais participam, os pais estão aqui, querem saber. Poucos ainda, mas tem bastante, É verdade. né? E, e o conceito de família também, eu costumo dizer para as meninas aqui, quando a gente faz nossos estudos, que assim, a família, ela quer assim, cuida para mim, cuida para mim. Eu quero ele legal, eu quero ele bom. Já chegou família para mim que falou assim, em 6 meses, se ele não falar, eu tiro ele daqui. Falei, pois leve, aqui eu não faço milagre. A gente não faz milagre. Porque a gente não sabe do futuro da criança, a gente não sabe do que vai acontecer. Eu só sei do meu até hoje. Eu só sei do meu até hoje. Verdade. Daqui a pouco eu não sei mais o que pode E eles acontecer, podem nos né? surpreender. A gente pode achar que em 6 meses não vai acontecer nada e em 6 meses. Bom, E eu acontece. posso até dar o meu relato sobre isso com vocês, né? Porque quando eu fui pra uma amiga, eu tava tão traumatizada com terapias, né? Você lembra, né? Que o Pedro dava um Lembro, berro lá na lembro. sala, eu já queria entrar, eu ficava procurando de dia a sala, porque as outras terapias que ele ia, já aconteceu várias vezes a gente ser chamada dentro da sala da terapeuta para poder acalmar ele, para terapeuta tentar continuar alguma coisa com ele. E quando eu levei ele para uma amiga, eu levei já com esse trauma. Então, assim, eu falei, ai meu Deus do céu, o Pedro já foi convidado a se retirar de terapia, convidado a sair. Tipo assim, infelizmente, a gente não tá conseguindo, tipo, né? Foi convidado a se retirar, né? Então, assim, quando eu levei ele pra uma amiga, eu já tava com esse trauma. Então, assim, eu ficava assim, meu Deus, ele tem que ficar quieto, porque senão elas vão mandar ele sair e não vai voltar mais. Aí eu falei, meu Deus, porque eu tava com essa expectativa. Eu lembro você na Na porta, querendo porta. entrar para pegar ele. Aí eu lembro que Não, um não dia vai, você não falou sai. isso pra mim, eu fiquei tão com o coração tão assim acolhido, e aí que eu falo, a diferença de uma clínica multidisciplinar para vocês, né? Eu vim de uma clínica multidisciplinar, e a diferença de vocês é que vocês não Uhum. estão ali só para acolher a criança ou adolescente autista. Não. Você tá para acolher todo mundo, para todas as mães. Então eu lembro que teve no segundo dia, não sei, eu tava na porta assim, ele tá gritando. Foi aquela menina que fica ali na frente, esqueci o nome dela. Como é que é o nome? A Lúcia. Ela, calma aí. A Aí ela Lúcia. chamou você, aí você veio, aí você falou assim pra mim, se você quiser entrar, você pode entrar. Mas eu não vou tirar o Pedro lá de dentro se ele tiver, só porque ele tá chorando, berrando, gritando o que ele estiver fazendo. Você pode ficar tranquilo. Aí eu falei, como assim? Mas ele vai quebrar tudo, porque ele faz isso lá na escola. Ele jogava as coisas no chão. Aí tu, calma, calma. Aí quando a Jane veio me trazer ele no final, aí ela a Jane fez assim mesmo, eu achei muito engraçado. Quando eu comecei a querer falar a ela, calma. Isso. Eu demorei a trazer ele porque ele ainda estava desregulado. Eu falei pra ele, você só vai sair daqui quando você regular. E ela falou numa calma. Ele só vai. Que eu É. fiquei assim, tá bom. Vocês nunca me chamaram pra tirar ele lá de dentro. Nunca me chamaram pra falar Não, assim, olha, nem vou chamar Monizinha, nunca. ele tá desregulado, a gente não tá conseguindo trabalhar com ele. Porque você mesmo falou assim, o nosso papel é esse. Ele tem que desregular aqui dentro. Pra Aqui, gente saber o pra que gente tem que saber. fazer. Aí eu É. fiquei assim, ó. Aham. Foi tão assim acolhedor, meu coração ficou tão assim quentinho que eu comecei a fazer assim. Eu cheguei primeiro dia assim, ó, né, nervosa. Aí quando É. aconteceu isso, Todo chega aqui aí assim. você falou isso pra mim, eu fiquei assim, aí eu fui desmanchando. Aí eu comecei, gente. Não, a gente tem um lema aqui, né? Quando as mães chegam, né? Que elas chega tudo alvoroçada, chega tudo nervosa. Primeira coisa, aqui é uma casa. E eu queria um lugar com a Mônica onde fosse acolhedor, não só para as crianças, mas para a família. Porque eu fui muito acolhida por ela. E eu queria, Iranice, eu queria. Porque assim, da Mônica a gente vai falar depois.
Mas eu queria que fosse um lugar onde a gente acolhesse a família, onde a gente falasse, onde a família chega aqui e fala, pergunta pela criança, porque eu também passei por outros lugares que eu não sabia o que acontecia com meu filho lá dentro. Meu filho saía roxo, meu filho saía mordido. Eu também sabia que ele também tem um comportamento desse jeito, que a terapeuta saía mordida, né? Eu também passei por esse lugar, mas eu não sabia o que tinha acontecido lá dentro. Né? Primeira coisa que quando a gente veio para essa casa, que a gente veio da igreja para essa casa, depois do salão, eu queria que as portas fossem baixas, que era para os pais, quando passassem, ver que sua criança estava ali, ver o que as pessoas estavam fazendo ali com a sua criança, porque eu não sabia o que tinha acontecido com o meu lá dentro, sabe? Em outros lugares E eu não eles não sabia, falam, né? mas eu queria isso, eu e a Mônica, O Pedro exatamente, perguntava, ele fala sabe? assim, Foram, eu falava, o que que aconteceu, filho? Você brigou com a tia? Você fez o que com a tia? Aí ele fez assim, não sei. não sabe. Não sabe, entendeu? Então, assim, Susan, é muito difícil você chegar num lugar e perguntar do seu filho e ninguém te responder, Aí vem com mãezinha. sabe? E eu não Vem, queria isso. mãezinha. Essa mãezinha é guerreira e especial, isso aqui não é comigo. Não é. Porque eu acho que especial toda mãe é. Porque todas nós somos. Se for, eu não sou guerreira porque eu sou. Ah, você é guerreira porque você fez isso, fez aquilo. Não. Eu acho que guerreira é a gente estar no dia a dia. No Sim. dia a dia. Né? E mãezinha, eu não sou mãezinha, não vou me diminuir, eu sou mãe. E como diz a minha mãe, mamãe. Né? Eu sou mamãe. É verdade. Entendeu? Como diz a minha mãe, eu sou mamãe. Então, assim, eu não gosto desses adjetivos que eles dão pra Também não. gente. Eu falo aqui para as meninas, pelo amor de Deus, nada de mãezinha. Nada de mãezinha, Também não gosto. né? Porque eu acho que, mas eu gosto de ser chamada de mãezinha porque eu sou acolhida. Então aqui vai ser difícil. Mas, né? Tem mãe que gosta, Eu não gosto. né? E aí, quando a gente fundou a Mão Amiga lá atrás, né, foi para isso, foi para os pais se sentir seguros onde eles trazem seus filhos, né? Aqui eu não estou só para tratar do Pedro. Se você chega para conversar comigo, eu vou E conversar com foram várias você, vezes. né? Eu não estou só aqui. Exatamente. Eu não estou aqui para falar assim, olha, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo ótimo, vai ficar. Não estou aqui para falar isso. Estou aqui para falar no dia que ele chegou. Olha só. Se ele está chorando, ele só vai sair quando ele respirar. Quando ele respirar, ele E sai. foi isso que Mas aconteceu. enquanto isso, a Jana está aí. É Foi. por isso que a minha equipe não é uma equipe nova, é uma equipe que já tem mais de 10 anos, Não, todas e a juntas, Jane, eu lembro que ela falou né? assim pra mim É por também. isso Ela que fez assim, né, com a mão e falou assim: eu já me resolvi com ele. Não fala com ele aqui. Chegando em isso. casa, você pode até passar por outra coisa, mas o que aconteceu lá dentro já foi resolvido. Aí eu, tá. Que as outras terapias falavam assim pra mim: olha, tem que conversar com ele, porque não sei o quê, porque não sei o que lá, porque não sei o que lá. Olha, gente, eu não tô aqui criticando nenhuma terapia, não tô criticando nenhum método, não tô criticando nada, Sim, tá? Eu sim. acho que cada lugar tem o seu método de fazer, cada terapia tem o seu método. Eu estou falando porque, no meu caso, a mão amiga foi muito importante, porque eu estava num momento realmente com o Pedro, que ele estava num momento muito agressivo, muito agitado, ele não estava aceitando nada, ele não estava aceitando a escola, ele não estava aceitando as terapias, ele não estava aceitando nada. Por quê? Não sei. Isso aí pode ser N situações, N coisas. Ele podia já estar chateado com as terapias. Ele podia estar ele chateado com ele mesmo. Porque ele, às vezes, agora, hoje em dia, ele até fala que eu tento tirar isso dele, mas ele fala, por exemplo, que ele não sabe. Ele outro dia ele bateu na cabeça dele e falou que não sabia o que acontecia na cabeça dele, que ele não entendia números e nem letras. Então, assim, eu não sei se a escola às vezes estava forçando ele a aprender e ele estava nervoso e ele dava uma crise. Se na terapia mesmo. Então, eu Sim. não sei. Eu não tô criticando lugar nenhum, nem que ele passou, nem nada. Eu só tô falando que na Mão Amiga eu fui muito acolhida, porque até como a gente conversou no primeiro episódio com a psicóloga, ela falou sobre isso. Não só é as crianças e adolescentes autistas que tem que ter tratamento. A família tem que ter tratamento. Né? E eu A costumo até família. falar aqui no primeiro episódio, eu Exatamente. falei em outros lugares, e outras situações, que aqui não é um podcast
para a mãe, é para a família, porque hoje em dia, como você mesmo falou, a família hoje é composta de diversas formas. Aí na minha amiga mesmo, a gente tem mãe, uma avó que é Exatamente. mãe da criança, né? Então, Isso, assim, como a gente talvez vai ter dois pais, duas mães, né? Ou mães que às vezes isso. adotaram uma criança sem saber que era autista, depois de um tempo passou a ser não, né? Passou a aparecer o autismo, ou até que Passou a adotaram aparecer o autistas autismo, também, né? né? Porque eu escutei histórias que tem pessoas que estão adotando pessoas, crianças, Sim, e eu acho sim. isso Eu tenho. de um coração absurdo. E essa história também de É, mãezinha, que eu sou especial, eu não sou especial, gente. Eu peco pra caramba, tá? Eu não sou especial. Eu nem te nem eu, conto. eu também Eu nem penso. te conto quanto eu peco. Então, assim, não vem com essa que eu sou especial, porque é pais especiais para crianças especiais. Não me considero especial em coisa nenhuma, nem quero ser. Eu sou um indivíduo, um ser humano como outro qualquer, que pego, que falo besteira, que falo palavrão, que falo muitas coisas que às vezes eu me pego e falo, meu Deus, por que eu falei isso? Então, assim, a gente, na verdade, eu não sei o motivo pelo qual Deus mandou ele para mim, mas ele mandou. Se foi Mandou, exatamente. agora, eu É. aceitei. Eu também ficava falando isso, né? Eu ficava falando isso, que eu não sei por que que Deus mandou ele para mim. A Mônica era espírita, né? A gente conversava muito sobre isso. Eu católica e ela espírita, e a gente nunca entrou em atrito por causa de religião. A gente sempre se conectou uma com a outra muito bem, né? E ela falava para mim: Você não sabe, mas eu sei. Você não sabe? Então você tá aqui. O que que você fez de lá para cá, Eu acredito nisso, né? que eu tenho um Aí, propósito. mas É um então, propósito. a gente tem um propósito, né? Eu tinha um propósito da uma amiga acolher meu filho, né? E esse propósito cresceu para acolher a família. Eu teve um propósito, quando ele cresceu, né? Um propósito que a Mara foi mostrando o interesse dela, né? E o meu propósito foi ter uma amiga para as meninas ficarem trabalhando, né? Tipo a Mara, a Bianca, que são tudo de uma idade só chegaram tudo, né? Tudo muito... A Mara não, que a Mara chegou não, a Mara já estava, né? Porque a mão amiga, a Mara Ela já estava. cresceu Porque a junto. mão amiga exatamente. Porque a Mão Amiga, ela foi fundada por várias pessoas, como eu já falei, mas 3 meses depois só tinha eu e a Mônica. Ah, E a mas Regina. acontece A isso, Regina é. morava em Santa Teresa. A Regina morava em Santa Teresa. A Mônica morava no Leme e eu na Pavuna, né? E aí um dia ela falou para mim, se você arrumar um lugar na Pavuna, que seja perto do metrô, onde eu for atender essas crianças, eu vou. Eu não contei história, minha filha. Eu arrumei o lugar, arrumei a igreja, ela vinha do Leme, aí depois ela arrumou umas 3 pessoas para vir trabalhar, e aí continuou o projeto, É isso. sabe? E outra coisa, com o Paulo Igor, né? Com o Paulo Igor, eu ensino tudo, porque você sabe que as crianças típicas, elas vão aprendendo porque elas estão vendo outras pessoas fazerem e elas vão aprendendo normalmente o falar, o andar, o pedir desculpa. A gente vai educando assim, o autista não, a gente tem que ensinar tudo. A gente tem que Travou. ensinar tudo para eles. E ensinar, não eu vou falar uma, duas vezes, Viu? não. É 2.000, 3.000, 4.000 vezes. Entendeu? Para eles ensinarem, para eles aprenderem. E eu passei por isso com o Paulo Igor, sabe? Eu ensinava tudo para o Paulo Igor. Então, eu eduquei o Paulo Igor. Eu eduquei da forma que eu aprendi com ele mesmo que eu podia fazer isso com ele, É né? isso. E aí, depois disso tudo, quando o Paulo Igor completou uns 15 anos, uns 15 anos? Não, acho que menos. Eu voltei a estudar. Eu voltei a estudar, que eu tinha vindo para o Rio e não tinha terminado o meu segundo grau. Eu voltei a estudar, fiz curso de enfermagem. Depois, por causa da Mara, por causa do meu marido e por causa da Mônica, fui fazer faculdade, né? E aí a minha vida estava ótima, já estava terminando a faculdade de serviço social, né? Tava tudo bem. Paulo já estava com 20 anos, já ia fazer 21. O que que acontece? Paulo Igor tem uma convulsão que nunca teve. É, isso pode Paulo acontecer, Igor né? teve 2 crises, que na primeira convulsão que ele teve, ele deslocou o braço com tanta força Meu que ele fez, Deus. né? E aí foi muito difícil para mim aquilo ali. Para mim foi muito difícil.
foi pior do que eu descobri que ele tem autismo, que eu nem sabia o que era e a gente foi levando assim mesmo, né? Como eu falei, não tive luto, não teve nada. Mas a condição para mim foi pior, porque você vê uma pessoa, né, tendo aquilo ali, você não sabe o que vai acontecer. Sim. Para mim foi horrível. E aí, quando eu chego na mão amiga, que eu cheguei toda, né? A Mônica já sabia que eu tinha falado para ela, mas aí levei no médico, tudo, já tinha feito tudo. Ela falou para mim assim, Iranice, conhecendo você como eu conheço, isso aí Deus mandou para você falar assim, a sua vida estava muito boa, estava muito quieta já. Já estava tudo em paz, Oh, meu Deus! tá? Aconteceu isso para você falar para as mães, que raiva que me deu naquela hora. Aconteceu isso para você falar para as mães que isso pode acontecer, né? Para você ensinar outras mães. Realmente, depois disso já passaram bastante pessoas por aqui, onde eu falo da convulsão e as pessoas. E hoje mesmo tem uma mãe me pedindo ajuda que a criança teve convulsão, né? Para marcar exame, essas coisas todas. Eu falei para ela que depois disso aqui eu vou ajudar ela a marcar os exames, que a criança dela teve convulsão, né? Então, assim, foram coisas que foram acontecendo. Então, com 20 anos, para 21, Paulo Igor teve. Ele passou 11 anos. Mês passado ele teve 2 crises. Nossa! Mês passado ele teve 2 crises, né? E a gente não esperava mais. É, Não esperava 11 mais, anos atrás já. né? 11 anos atrás. E ele tem a neuro dele regular, a medicação regular, mas aconteceu novamente, né? Então, assim, o que a gente faz com isso? Trata. Entrega a Deus e trata, porque a gente também tem a nossa fé, Sim. né? A gente entrega a Deus e faz, que é uma coisa, é como a neuro passou para mim, é uma coisa que ele vai conviver, vai passar tempos, né? Mas a medicação que ele estava tomando, a gente começou a dar há 11 anos e não aumentou, a gente E aí ficou diminuiu, fraca, né? né? E ele também, eu levei ele para fazer um tratamento com um endocrinologista que passou uma medicação para ele tomar para diminuir o peso, para, né? E a medicação deu incompatibilidade uma com a outra. Então, a medicação que o endocrinologista passou para ele não foi com sucesso na medicação da neuro. Então, cortou. Gradativamente foi cortando o efeito. E aí foi quando ele deu a nova convulsão. Mas já fiz tudo e tá tudo bem, nada aconteceu com ele. Só os sustos que a gente dá, né? Porque eu falei com ele que agora não tem mais o coração que eu tinha com 30 anos, agora com 60. Eu não tenho mais esse coração. Mas é realmente isso a questão do autismo, né? Foi o que eu falei até. No Pedro começou com nível 1, ele passou já para nível 2, e pode acontecer dele ir para o nível 1, e pode acontecer dele entrar uma outra comorbidade, e é isso. Infelizmente, o autismo, ele não tem uma regra, não tem uma carteirinha que você fala assim, Não, você é isso e acabou. Você vai ser isso, depois pode ser aquilo, e infelizmente é isso. Você não tem que ir lidando com as situações que vão é. aparecendo, né? Por exemplo, o Pedro agora é criança, mas já está começando, vai entrar com 9 anos. E já está começando a ter umas situações que eu já estou vendo que já está mudando já para quase uma pré-adolescência ali, né? E aí vai mudando, Isso. e outros episódios que vão acontecer, e a gente tem que lidar com isso. Infelizmente, é isso, não tem muito o que fazer. Isso, não tem Não regras, tem, não tem não tem, regra. não tem uma cartilha. Por aqui, esses 25 anos já passaram, você já imagina quantas pessoas passou aqui e não tem um autista, tem assim parecido, mas não tem Não um tem. igual, né? Lá atrás também, Suzy, porque agora inventaram, né? Nível 1, É. nível 2, nível 3. Antigamente a gente não tinha isso. Era leve, moderado e grave. Não, e já mudou, né? Que teve uma Era época que isso. também teve transtorno do espectro autista, não era autista, era só um transtorno, depois teve uma Isso. história da... Tinha o É, Asperger, aí não tem autismo. Aí tem umas mães que, mas autismo é um modo de ser diferente. Não é um modo de ser diferente, é uma comorbidade. Autismo é uma deficiência. Todo mundo tem que saber disso. Autismo não tem cura, mas tem melhoras, muitas melhoras, tem atendimento para isso. Também tem que ter as pessoas especializadas para fazer isso, as terapias, e a família a aceitar. e agora eu queria Né? falar um pouquinho da dona Iranice.
Como é que você, Da dona dona Iranice. Iranice, Será que eu vou conseguir falar? Será que eu vou conseguir falar de será dona que existe Iranice sem dona falar do Iranice? autismo da minha amiga? Vamos achar, dona Iranice, vamos achar, dona Iranice. Vamos achar a dona Iranice. Como é que você conseguiu nesse Vai, o meio que que você quer tempo saber? todo se achar? Porque assim, eu não gosto muito desse termo mãezinha, porque eu acho que todo Aham, mundo é um indivíduo sozinho, não existe. Eu não sou mãezinha do Pedro, eu sou a Susan, tenho os meus desejos, minhas vontades, uhum, minhas, assim, coisas que eu quero fazer no futuro. É, fora do uhum, Pedro, eu acho que se a gente se anular totalmente pro filho, a gente acaba é, vivendo a vida do filho. E não, o filho tem que viver a vida dele, independente se ele tem autismo, se ele não tem autismo, se ele tem isso, se ele tem aquilo, não independente. Então, assim, por isso que eu não gosto muito desse termo mãezinha. É, e a uhum. Iranice? Que ela conseguiu, né? O que você tem Como é? orgulho de você? Porque, assim, eu posso falar, eu tenho orgulho de você. Eu, como mulher, mãe atípica, eu tenho Aham, orgulho de conhecer uma pessoa como você, porque a gente tá falando sobre propósito, né? Então, assim, você achou seu propósito sem mesmo saber que você tinha que achar um propósito. Né? Seu propósito era esse de isso. falar para as mães, ajudar, ajudar no entendimento, ajudar só o acolhimento. Porque eu falo muito sobre isso. Eu falo que os autistas eles não precisam nada mais do que o acolhimento das pessoas. Que a partir do momento que as pessoas entenderem Exatamente. que ele não precisa que você ajude ele a fazer nada, só um acolhimento, não precisa de um olhar, não precisa de uma crítica, não precisa de nada. Ninguém está te pedindo nada, só acolhe, abre o coração, abre os Isso. seus braços, porque é só isso que eles precisam, se sentir acolhidos. Né? Então, assim, Sim. você com esse seu acolhimento, né, com esse seu coração grande que você tem, o que que a Iranice se orgulha, pensa sobre ela? Então, o que eu me orgulho, né, de mim, né, desses anos todos, mas que eu passei também muitos anos sem saber quem eu era, né, eu também passei por isso, né? O que era que eu queria, como eu queria fazer. Eu já tinha o propósito da Mão Amiga desde que a Mão Amiga foi fundada, né? Esse propósito aí eu já tinha sem saber que tinha, eu já fazia sem saber que fazia, né? Esse era o meu propósito e a Mônica me ajudou muito nisso. Me reconhecer. Eu me reconheci muito nas acolhidas, né? Nas acolhidas, onde às vezes eu não falava de mim porque eu queria que aquela mãe falasse dela, né? E assim, eu falei, cara, eu não sei se eu passei por isso, né? Falava assim, eu não sei, mas eu preciso me reconhecer. Em que eu me reconheci, né? Em que eu fiz que eu me orgulho de tudo isso? Primeiro, eu me orgulho de ser mãe do Paulo Igor, que nos ensinou tudo isso aqui. Eu falo para as meninas, vocês não têm que me agradecer, vocês têm que agradecer a Paulo Igor. O objeto de estudo foi o Paulo Igor. Objeto de estudo foi o Paulo Igor, né? Objeto de estudo, exatamente. O que eu me orgulho é de ter mantido a minha família de pé, Unida. né? A minha família está ali unida para isso, né? É unida em todos os aspectos. Eu me orgulho muito disso. E para mim mesmo, o que eu me orgulho é de ter feito faculdade, de ter chegado com tudo que eu passei, de ter um tempinho para eu estudar. Estudei, terminei meu segundo grau, como eu falei para você. Terminei, fiz enfermagem e depois fui fazer faculdade de serviço social. E aí é como eu me conheci, assim, pronto, agora eu sou mãe do Paulo Igor, mas também sou assistente social. Eu me orgulho muito da minha trajetória por isso, E né? você faz Por esse muito bem isso, reconhecimento que eu sabia? tenho. Realmente foi o que você falou. Me faz muito Talvez se você bem. tivesse feito É, psicologia, talvez você ia ter feito bem, porque você ia ter estudado, ter o conhecimento, mas eu acho que a mão amiga não seria a mão amiga se não tivesse o acolhimento. Se não tivesse o seu é olhar para as exatamente pessoas, isso. até Isso me eu me emociona. orgulho muito. Vou chorar. Até me emociona. Porque quando eu cheguei na mão amiga, realmente eu estava num momento que eu não sabia para onde ir, e com todos esses traumas Uhum. de todas as terapias, até a escola, da escola que ele estava vindo também com muitos problemas, e você me deu essa acolhida que eu fiquei assim, gente, existe lugar assim? Porque eu achei que eu ia chegar aí, ia botar meu filho aí dentro,
ia esperar 1 hora e ia sair com várias reclamações dele. E nunca vocês saíram com Uhum. reclamações dele. E que isso pra mim foi o essencial, porque a gente vive nesse mundo aí com eles sofrendo isso tudo, passando por todas essas questões, e as pessoas dizem que acolhe, mas não acolhe. Porque se É, você não tem sabe que acolhimento. gente, ele é autista, você vai esperar o quê dele? Você quer esperar uma criança que senta na É, cadeira e estuda durante 4 horas na escola? Você vai esperar que uma criança entre na não, terapia e faça tudo que a terapeuta passar sem dar um pio? Aí não seria uma criança típica. Você quer, é o que é um vegetalzinho que você não. quer? Você quer um vegetalzinho? Então, assim, quando a partir do momento que eu chego na Moamix, eu tô acolhida como eu fui, por você, porque você é a primeira pessoa que a gente fala, né? Eu Uhum. me senti tão amada, tão acarinhada, tão acolhida, tão tudo que eu falo, você faz isso muito bem. Faz mesmo. E quando eu falo Então, a Mara, né, a Mara que você fala, né, ela fala assim, mamãe, você já era assistente bem social, você sozinha, foi para a faculdade para receber o diploma, né, e realmente quando eu estava na é, faculdade, eu me formei com 50 anos, faz 10 anos que eu me formei, sabe? E aí, lá na faculdade, quando eles começavam a falar de algumas matérias, eu falei, gente, mas eu já faço isso, né? Tá, isso aqui tá fácil para mim, porque eu faço é isso, né? Teve tempo de ficar assim, ai, olha só, tô muito cansada, não vou fazer. Teve. Não vou dizer para você que não teve, porque não é claro que não. fácil, né? Porque a gente não só tem, em casa a gente não só tem o Não. autismo, a gente tem tudo, né? A gente tem final do mês sem dinheiro, a gente tem um monte de coisa. A minha preocupação aqui também, com a mão amiga, que eu não posso deixar nada faltar para as meninas, tem essa mão amiga também que eu tenho que cuidar, Verdade. né? Tem tudo, tem as mães que chegam aqui também para eu conversar, né? Tem, a Mônica falava assim, Irani, ela atendia umas mães, aí falava assim para mim, ó, tem uma família para você educar. Aí eu, como eu vou educar a família, mano? Você vai educar essa família, você precisa conversar com essa família. Para terminar esse papo maravilhoso que a gente já. Para terminar esse papo maravilhoso, sabe o que eu queria? Eu queria que você desse para as mães que acabou de receber o diagnóstico um conselho, um amparo, um acolhimento e convidar as pessoas, principalmente convidar para conhecer a mão amiga, porque se você não conhece, você está perdendo. Então me fala aí para as mães, eu quero um cheiro para as crianças, um aconchego, um abraço. Fala aí. Cheiro. É um cheiro, né? Eu falo muito de cheiro, né? Porque eu sou nordestina e o cheiro é um acolhimento, né? Então, para as mães que receberam o diagnóstico, já estão com o diagnóstico ou ainda não, né, mas está a caminho, não deixem de procurar um atendimento, já tendo o diagnóstico. O diagnóstico não é uma sentença de morte ou uma sentença de que acabou aqui, o que é que eu vou fazer? Não. O diagnóstico é um caminho. É um caminho que, como a gente falava, que eu vou voltar até com esse tema na acolhida. O diagnóstico é um caminho, deixa eu falar para você, ele é um quebra-cabeça. Né? É um caminho daqueles caminhos de quebra-cabeça que se fazem, que a gente tem, não sabe por onde entra. Mas você tem que escolher um caminho certo. Né? E o caminho certo é o diagnóstico, é você saber o que seu filho tem, que é para você tratar, que é para você entender o que ele tem. O diagnóstico é muito bom. Hoje em dia nós temos diagnóstico precoce, né? Então aproveite o diagnóstico precoce. Não deixe que seu filho passe tempo sem a terapia. Não fiquem lamentando, né? Corram atrás. Porque lá em 2000, lá em 98, né? 97, 98, 2000, 2001, para mim foi muito difícil, né? Porque o diagnóstico dele só saiu depois, mas eu já sabia como lidar com ele. E assim, olhe para o seu filho como uma criança, como uma pessoa. Não olhe para o autismo dele, né? A dificuldade todo mundo tem, né? Então assim, não olhe para trás, né? Como eu já falei no início, o diagnóstico, o passado, ele nos ajuda a caminhar, né? E eu acho que o diagnóstico é isso,
O diagnóstico é você ir atrás e ver o que você pode fazer por ele. Mas é o que a gente fala sempre aqui: seja especialista no seu filho. Deixe que o autismo, as especialistas cuidam, né? E você tem que ser especialista no seu filho, É. conhecer, né? Não olhar ele, essa criança tem autismo, essa criança tem isso aqui. Não, não, não. Essa criança é feliz, é uma criança que vai ser feliz, né? E deixa ele ser feliz, deixa as crianças serem felizes, né? É o que eu sempre almejei para o meu. E o meu ali dentro de casa, com o seu computador, com o seu telefone, com a sua comida, né? Com a sua pipoca, que ele adora uma pipoca, que ontem a gente foi no shopping e trouxe uma pipoca desse tamanho, né? E assim, meu filho, então, ele tem 32 anos e ele fica feliz com a pipoca de cinema que eu trago para ele do shopping, ou que a gente vai lá no shopping comprar. Isso é a felicidade dele, se ele está feliz, eu também estou. Né? Um dos orgulhos também, que eu não falei, mas eu vou falar rapidinho, é que, assim, a primeira vez que eu viajei com o Paulo Igor de avião, Ah, que foi um lindo. aparato, que eu fui para o Nordeste com ele, foi tudo, a gente fez um monte de coisa, aí a médica passou SOS para ele, passou um monte de coisa, né? A Samara viajou um dia anterior para quando chegar lá, ela já está lá para ver uma pessoa conhecida. Nada disso, ficou nós duas chorando e ele maravilhado lá quando chegou. E a viagem, só quem faltou tomar o SOS dele fui eu. Mas foi maravilhoso. E a gente viaja todo ano e ele adora. Pronto. Todo janeiro a Olha gente que viaja. orgulho, gente. Esse é o meu É que orgulho. cara, é justamente isso, porque assim, às vezes a gente pensa que felicidade para algumas pessoas é ter um carro bom, uma casa boa, e não, pra gente a felicidade dos nossos filhos às vezes é uma coisinha tão pequena. Eu fui dar, eu Ontem eu, fui, tra- eu ontem fui dar uma eu fui no shopping e palestra. comprei um donuts pra ele, o Pedro adora donuts, aquele roscão assim, sabe? Aquela Uhum. rosca, né? Quando É, ele viu a rosca hoje, ele abriu, ele fez assim, pois pra ele isso foi, a isso é felicidade felicidade. é igual a Isso é mim, sabe? É igual a pipoca que ele gosta da viagem que a gente faz. Ele ficando feliz, para mim tá tudo ótimo. Uma vez eu fui dar uma palestra na UERJ, aí tinha uma mãe que, eu fui, ela tinha ido para Roma, a outra tinha ido não sei para onde, eu fui para Paraíba com o meu e ele adorou. E é isso a gente vai levando a vida. E é isso, Suzy. Você é Iranice da mão amiga, isso é Iranice mãe, Iranice vó, Iranice da mão amiga. E eu tô aqui. É isso aí. Então, Deus Muito fala bom. assim, chegou, como falou para Mônica, chegou e você vai. E eu falei com ela, você me deixou aqui sozinha. Mas eu não estou sozinha. É isso aí, não tá Né? sozinha. Eu acho Não que tô você nunca sozinha. vai ficar sozinha, nem que você Não, queira. nem que eu queira. Nem que você queira. É. Ai, tô terminando essa conversa com a dona Iranice maravilhosa. Amei conversar com você, amei escutar sua história. E tinha assunto para mais uns 20 podcasts aí, hein? A gente Tem vai sim. voltar a conversar, porque ela não é só mãe. Hoje é uma conversa de mãe para mãe, mas a gente vai voltar a conversar, porque ela tem muito a falar sobre esse assunto. Em outros episódios, a gente quer falar ainda sobre a adolescência do autismo, e eu Sim. acho que você vai ser pontual nisso, porque eu conheço gente que tem um filho autista que conheceu o autismo desde pequeno, mas eu conheço gente que está com filho agora, adolescente, conhecendo o autismo, assim, conhecendo, diagnosticando, né? Então, isso, acho que essa parte vai ser muito boa. Quero que você participe também. E eu convido vocês, todos vocês, a entrarem no Instagram da Mão Amiga, chamar a Iranice lá no direct. Se tem alguma dúvida, ela tá aqui para te ajudar. Tem a Mara, que a gente vai conversar no próximo episódio com a Mara, que é irmã do Paulo Igor, Da filha da Lara. Iranice. Mãe da Lara, mãe da Lara, e que ela é agora especialista, não só no irmão, mas agora ela é especialista também da Mão Amiga, e ela vai falar também mais um pouquinho com a gente sobre essa parte também do diagnóstico. E o diagnóstico, para mim, é a parte, como você falou, depois que você tem o diagnóstico, e depende se vai vir outra comorbidade, se vai vir nível 1, nível 2, você tem um norte para seguir. Então, assim, a partir do diagnóstico do laudo, você consegue marcar terapia, você consegue fazer outras coisas com ele, porque Sim. tudo que a gente vai fazer precisa do laudo. Então, assim, do diagnóstico, né? Então, é muito importante. Então, assim,
Entre numa amiga, conheça a Mão Amiga, essa associação maravilhosa. E é isso, meu coração tá aqui enchendo de alegria e um pouquinho emocionado também, porque é um tema que a gente gosta de falar, porque a gente quer que dissemine para várias pessoas. Sim. E é isso, muito obrigada, dona Iranice, muito obrigado mesmo. E eu te espero nos próximos. Obrigada a você. Fiquei muito feliz de conversar com você também. É muito bom. É muito bom a gente reviver o que a gente já passou, né? Chegar até aqui. Mas, assim, obrigada a vocês. Estou aqui para que der e vier, tá bom? Um beijo, Obrigada, que um orgulho cheiro, também da senhora. um beijo, um cheiro e vamos que vamos.